Fala pessoal, tô de volta com mais um vídeo. Dessa vez um tutorial mais simples, diferente, mais simples. Que é o seguinte, tô aqui com um jogo antigo meu, se eu não me engano é do ano passado, que ele tem um sistema de áreas de inimigos, né? Que seria esse sistema de quando você entra na sala, os inimigos surgem e as portas se fecham, certo? Aqui em cima nós podemos ver a quantidade de inimigos que faltam, né? E ao derrotar os inimigos, o valor muda, certo? Aí vai mudando. E assim que você derrota todos os inimigos, a área libera. Ou seja, assim que eu derrotar esse último inimigo, a porta se abre e eu posso passar para a próxima parte. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Pessoal. Eu tô aqui com um projeto aqui, semelhante àquele que eu mostrei pra vocês, só que esse aqui é bem mais simplificado, bem mais simplificado. Tem apenas o player, os inimigos e a sala, certo? E os projéteis deles. O player atira um projétil quando ele clica no mouse, né? E os inimigos atiram automaticamente, assim que o player aparece na sala, né? Se vocês quiserem, eu trago um tutorial pra como fazer esse sisteminha. É bem simples, pessoal, é bem simples, é mais básico possível. Vou mostrar pra vocês o projeto rodando sem, né, esses efeitos da sala. Os inimigos já começam a me atirar bem antes da hora, né? Eles não têm um sistema pra eles iniciarem, aparecerem no mapa, né? Eu posso derrotar eles aqui normalmente. E é isso, pessoal. Por enquanto, o projeto só tem isso. Vamos iniciar aquele sistema que eu mostrei pra vocês. Primeiramente, pessoal, vamos criar o objeto porta, né? Que ele é o mais simples. Ele é literalmente uma porta com uma identificação que precisa ser a mesma da área. Porque é a área que vai fazer os inimigos aparecerem e a porta fechar, certo? Então criaremos um objeto porta. Vamos nomear de obj porta. E vamos criar uma sprite para ele, nomeado de SPR porta. Após isso, pessoal, a gente vem editar imagem e escolhe uma cor aleatória. Eu vou escolher o cinza mesmo, certo? Então nós vamos pro obj porta. E vamos criar, pessoal, as seguintes variáveis no create, né? Então a gente vem aqui no create, criar, né? Vamos criar a variável ativo, que vamos chamar de false, né? Porque a porta ela vai começar ativa no jogo. E vamos definir a largura dela, né? Ou seja, o tamanho X, image, xscale, de 0, porque ela vai estar com um tamanho zerado. Ela vai estar com um tamanho zerado, né? Também, aqui em definições, nós vamos dar um ID, né? Uma identificação para a porta. Então, eu coloco aqui uma variável id porta, igual a 0. Por quê? Porque a área também precisa ter o mesmo ID, que a gente vai definir na room. Isso aqui é uma variável que a gente define na room, né? Certo? Aqui no step, nós já podemos adiantar o seguinte. Quando ativo, ou seja, if ativo for igual a false, a gente diminui o tamanho da porta. Ou seja, a gente diz que image xscale, né, é igual a lerp image xscale 0 e 0.1, ou o valor que vocês quiserem. Isso aqui vai diminuir lentamente o tamanho da porta quando a room estiver limpa, né, dos inimigos. Else, ou caso, né, ela esteja ativa, a gente só fecha a porta. Literalmente a gente diz que o image xscale tem que ser de forma brusca, né, para o inimigo não ter tempo de conseguir voltar, né. Então image xscale é igual a 1. Nesse caso, nós vamos colocar como 3, porque na room há um espaço de 3 blocos da porta aqui, certo? Isso vai depender do jogo de cada um. Se vocês quiserem colocar uma largura específica, vocês podem. Nesse caso, vai ser 3. E agora, pessoal, nós vamos criar o obj área, certo? Vamos criar aqui objeto e nomear de obj área. E a sprite dele, que vai se chamar também SPR área, certo? Aqui em editar a imagem, a gente escolhe uma cor aleatória. Eu vou escolher um laranja, certo? Vou escolher esse laranja aqui.
pouco mais claro, esse aqui, certo? No objeto dele, vamos definir logo a variável, né, da identificação. Vamos chamar aqui de ID área. Certo? O padrão também vai ser 0, para a gente já conseguir utilizar de cara, né? Não precisar definir lá na room. Aqui no create, nós precisamos chamar de ativo também, né? Porque ela também vai ativar igual a porta. Ativo igual a false, certo? E agora que vem a mágica, pessoal. Quando ele é criado, esse objeto é criado, ele desativa os inimigos que estão dentro dele. Então nós precisamos usar a seguinte função: instance deactivate region, que é o que? A região que esse quadrado vai estar na room, ele vai desativar todos que tiver dentro dele. Para isso, nós precisamos pegar o x e o y dela, né, que são a extremidade da esquerda e de cima, certo? Do y, e o tamanho dela. O tamanho dela seria a diferença entre uma borda e a outra, certo? Ou seja, a gente pega primeiro os valores x e y, certo? E depois a gente pega as extremidades, que é bbox, né? Bbox right menos bbox left, que seria o tamanho do x dele, né? Ou seja, a largura. E bbox bottom menos bbox top. O penúltimo argumento é se os objetos são os que estiverem dentro dele, ou seja, 1, né? A gente diz que é true, né? Pode ser também. E o último argumento é se ele está incluído ou não, ou seja, se ele não está incluído é true. Então a gente diz que é true, certo? Se a gente rodar isso aqui, claro, né? Antes de colocar na room, precisamos colocar na room primeiro a área. Vamos colocar em cima dos inimigos. Se a gente rodar isso aqui, obviamente o objeto vai estar aqui, a gente tem como configurar para ele não aparecer, mas os inimigos não estão me atirando. Vocês podem ver que os inimigos não estão me atirando. Por quê? Eu desativei os inimigos que estão dentro dela. Para fazer ela não aparecer, a gente vem aqui nele, no draw, e a gente literalmente deixa vazio o draw. Por quê? O draw configura se o objeto está sendo desenhado. Ou seja, se a gente não coloca essa configuração, o objeto é desenhado. Se a gente coloca, a gente define como ele é desenhado. Então, como não escrevemos nada, ele não vai aparecer. Ele vai estar oculto na tela, certo? A gente também precisa colocar o evento step e o evento desenhar na GUI, certo? Após isso, pessoal, nós precisamos de fazer algumas coisas. Primeiramente, nós precisamos fazer com que as portas sejam ativas e desativadas quando a quantidade de inimigos acabar. Mas para isso, a gente precisa de criar uma quantidade para os inimigos. Aqui mesmo na definição, né? Então a gente vem aqui na definição, coloca mais um aqui, ó. Bota N inimigos. Vamos chamar assim. Vamos deixar como padrão 0, depois a gente configura de acordo com a parte do mapa, né? E aqui, pessoal, no create, nós precisamos criar uma variável para o texto, né? Y texto. Para ter um certo efeito na hora que os inimigos aparecerem, do texto descendo, né? Vamos dizer que é 0, né? Porque ele vai estar no topo da tela, ele vai descer um pouco. Mas vocês podem configurar da maneira que vocês quiserem, certo? Após isso, pessoal, temos que adicionar mais um evento para quando o player colidir, né, com essa área. Vamos adicionar o evento de colisão. Colisão, objetos, obj_player, certo? Assim que a área colidir com o player, ou seja, que o player estiver colidindo com a área, nós vamos dizer o seguinte: if ativo for igual a false, certo? O que vai acontecer?
a gente vai literalmente fazer a mesma função de novo, só que ativando, né? Então seria instance activate region. Então vamos aqui no evento. Instance activate region. E a gente só copia, né, os dados daqui. A diferença é que ele pede um argumento a menos, certo? Que é apenas o inside, não tem o not me, que é incluindo ele ou não. Então a gente vem aqui e exclui esse último argumento e pronto. Assim que o player encostar na área, ele já vai ativar, certo? Aí a gente diz que está ativo, claro. Ativo é igual a true. E mais um detalhe, as portas têm que ser fechadas. Então a gente diz with, né, obj porta. Então o código está passando para todas as portas. Ele vai detectar se o ID é o mesmo, né, do que a área. Então a gente diz if ID porta for igual a other, né, que é o próprio objeto que a gente está mexendo da área. ID área. Ativo é igual a true. Se a gente testar, vai funcionar. Vai acontecer o quê? O player vai entrar e as portas vão fechar imediatamente. Claro, né? Precisamos primeiro colocar a porta. Vamos colocar as portas no mapa. A gente pega o objeto porta. Esse aqui, como está deitado, precisamos colocar um ângulo de 90 graus, certo? A gente coloca aqui. Aqui para baixo. E essa porta aqui, podemos botar assim mesmo. Quando a gente testar, o que vai acontecer? As portas vão se fechar assim que a gente encostar na área, certo? A gente derrota os inimigos, né? Só que a gente ainda não está detectando se os inimigos foram derrotados, certo? Ó, não acontece nada, as portas não são abertas. Também não há colisão, mas isso a gente vai fazer. Vamos lá. Para detectar se todos os inimigos foram derrotados, a gente faz o seguinte, vamos no obj inimigo, certo? E vamos aqui no evento de destruir dele, né? Se você não tiver, você cria o evento de destruir. E vamos dizer que toda vez que ele ser destruído, a gente pega o objeto, né, da área e diminui, né, a variável dela, n inimigo, né, inimigos, né? Então a gente vai e cria uma variável para detectar isso, né? Área é igual a instance place xy o bj área. Quando a gente pega o objeto, né? Porque ele está encostando, os inimigos estão dentro da área. A gente diz que área.n inimigos menos menos, né? Ou menor ou igual a 1, tanto faz. Aqui a gente está diminuindo a quantidade de inimigos assim que o inimigo é derrotado, né? E no obj área, no step dele, assim que esse número de inimigos zerar, a gente volta como tudo estava antes, né? Primeiramente, a gente diz if n inimigos for igual a 0, a gente vai e diz que todas as portas estão desativadas de novo. With obj porta. If id porta for igual a other, né, ponto id área, a gente diz, né, que ativo é igual a false. Estamos desativando todas as portas com a mesma identificação da área. E a gente destrói a área. Instance destroy, certo? Vamos configurar também a quantidade de inimigos nessa área, por exemplo, que são 2 inimigos. Vamos aqui nessa área. Vamos aqui nas variáveis, né? E mudamos aqui para 2. Nesse caso são 2.
Para cada área você pode colocar quantos inimigos você quiser. Então vamos ver se vai funcionar. Certo, os inimigos apareceram. Eu vou derrotar os dois. E pronto. Já está funcionando o sistema. Certo, pessoal? Isso aqui pode servir para qualquer parte do jogo. Qualquer parte de qualquer um. Certo? Agora, para finalizar, vamos fazer o texto mostrar quantos inimigos tem na tela. Então a gente vai no Draw Guide. Certo? Vamos definir uma fonte. Eu já tenho uma fonte aqui. Né? Eu vou deixar o link para baixar ela na descrição do vídeo. Mas é muito simples, vocês colocam ela aqui, o nome dela é Gamer. Colocam um tamanho, certo? E aqui no OBJArea, a gente define essa fonte como a fonte que a gente vai usar. Draw, set fonte, vai ser fonte padrão, certo? E lá no final, Draw set fonte, dizemos que é -1, para colocar como valor padrão anterior, certo? Vamos colocar uma condição if ativo, né? Assim que o objeto ser ativado, vamos fazer o seguinte: o y do texto, ele vai aumentar, ou seja, o texto, o y dele, vai fazer com que o texto caia para baixo, certo? Então a gente diz que o y texto é igual a lerp, para dar um efeitozinho, né? Y texto. Vamos colocar como 200. Numa velocidade de 0.2. 0.1, acho melhor. E a gente vai desenhar o texto, certo? Então a gente faz draw text, só que com uma cor branca, certo? E com um certo tamanho. Como a cor branca é padrão, eu só vou dizer transformed. A gente coloca X. O X dele. A gente coloca o X dele como 500. Vamos colocar 550. O Y, né? Como o Y do texto mesmo, que a gente criou. A gente também coloca o texto como inimigos restantes. Vamos concatenar essa string com um número de inimigos, né? Então a gente coloca um espaço aqui. Para transformar um número em texto, a gente usa a função string, certo? N inimigos. E aqui ele já vai desenhar os inimigos na tela. A escala, vamos colocar como 2, tanto x quanto y, e o ângulo 0, certo? Como eu quero fazer uma sombra, antes dele, ou seja, atrás dele, vai ser desenhada uma sombra. A gente literalmente repete isso aqui, só que com cor, né? Então a gente usa a função draw text transformed color. Aqui no caso será color. E o y texto vai ser mais 5, para ele ficar um pouco abaixo do texto. Claro, aqui também perde o argumento, né, da cor. Logo depois do ângulo, certo? Então aí vamos dizer que é C black, que é a cor preta. Nos 4 argumentos. C black. C black. E o alpha igual a 1, certo? Vamos ver se já funciona? É isso, pessoal. O texto aparece, mostra a quantidade que tem de inimigos, e quando a gente derrota, pronto. Está funcionando. A única coisa que falta é fazer o player colidir com a porta, certo? Então, no evento de colisão do player com a porta, a gente adiciona ela, certo? O evento de colisão está logo aqui. A gente cria uma lista, certo? Além do colisão, que é o objeto da parede, a gente adiciona a porta. OBJ porta.
a gente faz isso em todas as colisões que aparecerem depois. Aqui embaixo também tem. Que é só copiar e colar, pessoal. E é isso. Agora, né, testando novamente, ó, o player fica impedido de sair e mostra quantos inimigos tem. Então é isso, pessoal. Agradeço quem ficou até o final do vídeo. Peço que deixem o gostei, se inscrevam no canal e fiquem atentos aos próximos vídeos. Muito obrigado, valeu!